quando você fala pra mim sobre os Estados Unidos, eu já tive que fazer um primeiro. Por isso que eu falo com você. Preparo na mente ali. Tem uma diretora que foi diretora dessa empresa que eu trabalhei. Infelizmente, ela já não tá mais entre nós, mas uma pessoa magnífica. Um dia ela me perguntou: você se considera uma pessoa resiliente? Hoje eu olho pro meu marido e falo: cara, eu não imaginava naquela época, 8 anos atrás, o que era resiliência. Eu falei: gente descobre sim. aqui, não é? Eu falei: cara, não. Quando você imigra com 2 meninas, aí você fala: não, agora eu posso te falar de resiliência. E esse país, se tem uma coisa que ensina a gente, é essa danadinha dessa resiliência. Total, total. Porque senão você pega suas coisas e você volta pra um lugar que a gente acha que é difícil, mas se torna mais confortável. O Brasil é um lugar mais confortável. Então, eu já tive que ter esse momento de me preparar, olhar mais pra mim. Então, Kit Kat, não, Häagen-Dazs, Burger King. menina, mas olha, eu vou te falar uma coisa que é engraçado falar, mas Marcelo, meu esposo, é testemunha. Eu nunca fui uma pessoa compulsiva, eu nunca comi muito. Então, a bariátrica, pra mim, foi só um auxílio que eu tive de uma coisa que hoje eu faço. Então, hoje, 5h20 da manhã, eu tava fazendo minha atividade física, entendeu? E que era o que eu já fazia no Brasil. Então, Você assim, faz no condomínio onde você mora? sim, eu tenho uma pessoa no Brasil e aí eu faço com essa pessoa. Você tem tipo um personal e tal. Mas ela faz com várias pessoas, então é tipo um grupo. É melhor ainda, porque no dia que você tá desanimada, a galera tudo pondo foto. Gente, cadê o fulano? Cadê o fulano? E você Não entra, veio hoje. você entra também junto pra você dar aquela animada, né? Porque eu tava só na academia, tava meio deprê. Eu sou pessoa da pessoa, eu gosto de pessoas. Então eu jogava bola, então eu gosto de equipe. Então, quando eu passei por esse momento da bariátrica, e aí a Thalita, assim, destinou a força para isso. Agora ela vai focar na força dos Estados Unidos, da imigração. Eu preparei minha mente, eu digitei no meu mindset o que a Thalita ia ser quando ela chegasse aqui. Então, a Thalita, ela vai ser durante um tempo a mãe, que vai ter que auxiliar aqui na adaptação dos filhos, vai ter que auxiliar aqui na adaptação da casa, do marido, vai ter que dar uma gerenciada. Eu saí de um ambiente que eu tinha, por exemplo, uma pessoa aqui na minha casa fazer faxina, então eu já sabia que isso para mim nunca foi problema. Como eu falei, eu trabalhei já até de empregada doméstica, então para mim isso nunca foi o problema. Mas eu já me preparei, eu preparei a minha mente. Mas ao mesmo tempo de lá, eu já pensava em coisas que eu poderia fazer aqui. Então, se eu quisesse, por exemplo, dar o diploma de fisioterapia, o que eu teria que fazer? A língua, para mim, infelizmente, é a pedra. É seu desafio? É o meu desafio. Tá, é a não pedra, é pedra, não, é desafio. É desafio, né? Assim, Como eu tá consigo, o nível do seu inglês? Eu consigo compreender. Então, as pessoas conversam em inglês, eu entendo tudo que elas falam. E hoje eu tô formando frases com as palavras, mas ainda falta. Então, assim, você estuda? O que você usa como ferramenta? Faço estudo online, que nesse momento é o que tá. O curso de internet, professor, o que você usa? Então, é uma plataforma que tem no Brasil, mas a gente tem aula ao vivo, a gente tem aula com professor, a gente tem gramática, a gente tem a parte de inteligência artificial para dar uma ajudada. Então, você entra, eu quero fazer aula ao vivo, segunda, terça, quarta, quinta, desse horário. Você já sabe que naquele horário um professor vai estar te aguardando durante 1 hora para você poder fazer a aula. Entendeu? Tem aula em grupo, tem aula com o professor, mas também tem aula em grupo com o professor, tudo ao vivo. Mas eu também tenho acesso à parte mais, assim, do beabá gramatical, né? Uma parte mais de inteligência artificial. Você acha que tá te ajudando? Ajuda. Mas eu já não tô é tomando, tudo, né? Não, já tô tomando outros caminhos. Precisa aí. De um além, não precisa? Precisa. Até porque no início tava muito mais fluido. Aí a gente começa, aí a Thalita deixa de ser só o papel que ela tava e o profissional entra, exige aí mais. Os horários eles começam a ficar mais tomados. E exige mais, né? Exige. Você vai aumentando o nível ali. Exatamente. Então, já é um objetivo. A gente tá voltando, eu já falei com meu esposo, a gente tá voltando. Segunda-feira, terça-feira, já estou desenhando algumas coisas, porque minha mente também é essa mente do movimento. Entendeu? Então, já estou direcionando as coisas. Mas sim, hoje, se você me perguntar, eu me privo de estar em ambientes ou de ter, às vezes, acesso a algumas vagas, algumas oportunidades de trabalho daquilo que eu já fazia no Brasil, como gerente comercial, né? Uma gerente ali de negócios, por conta do inglês, né? E aí, essa Thalita… Dá uma travada, né? Total. Trava um pouco a gente, né? Total. Não tem como, né? Assim, mas faz parte do processo. E você tá no caminho. Eu também, assim, eu também falo… Eu não tô aqui há 10 anos, né? É 1 ano. E 1 ano que eu também tive que desempenhar várias funções. Mas vou te falar que tem gente há 10 que não tá nem no seu nível. É. Por quê? Porque cada um tem a sua…
o seu time, Sim. entendeu? Tem gente que trava, tem gente que não consegue, depende muito também do ambiente que você tá. Eu, por exemplo, eu fico mais em casa hoje, então isso também segura um pouco. Por quê? Porque eu não tenho Sim. essa troca diária. Exato. Então, na verdade, cada um tem seu time, a sua história, não se compara a ninguém. Não, e o ambiente que eu moro, né, lá ali, vamos colocar assim, um bairro, como se fosse um bairro, Hunters Creek, acaba tendo muito brasileiro. E é do lado que, assim, tem muito latino. Então, meu marido fala inglês no hospital e fala espanhol. E eu tenho essa facilidade com o espanhol, que eu já tive acesso a isso no Brasil. Então, acaba que quando eu percebo alguém tá falando espanhol, eu já começo a falar também. Aí vai aquela coisa, ele me entendendo, eu no meu portunhol. Enfim, a gente chega… Mas consenso, né? Mas eu acordo. tenho tentado, assim, me expor mais, né? Sim. Fazer coisas, por exemplo, eu tenho que trocar uma coisa, não levo mais Marcelo. E se eu tenho dúvida de alguma coisa, E quando toca o telefone? eu digito no tradutor o que eu quero falar. Eu falo. A gente olha, dá aquela… tem isso, aquilo. Aí, quando eu vejo que a pessoa vai falar muita coisa, eu falo assim, olha, eu não falo… Eu entendo inglês, mas eu não falo muito bem. É possível em espanhol? Porque às vezes é uma coisa que você quer, né? Igual, por exemplo, às vezes eu tô lidando alguma coisa de algum cliente específico da minha área de atuação, como agente financeiro, eu tenho que falar inglês. E aí eu vou para aqui, ó, eu escrevo tudo que eu quero falar, tudo que possíveis perguntas que a pessoa vai me fazer, eu anoto tudo ali e ali eu vou indo. Ou senão eu falo, você pode me falar mais devagar, que eu não estou te entendendo. Então, eu já gerenciei algumas frases na minha mente. Já estão ali pra prontas. eu me sair. Então, se eu tenho que ir na escola dos meninos, se eu tenho que conversar, eu converso. Então, entendeu? O importante é você encarar, né? Exato. O meu marido fala o seguinte, amor, você encarou a licença para trabalhar como agente financeiro com muita força. Faz a mesma coisa no inglês. Eu tô nessa. Eu tô pegada nessa força. Você tá indo buscar ele, né? Essa força, ela existe em mim, mas eu tô nela, né? É porque a sua licença você teve que buscar também, ela não bateu na sua porta. Não. Então, se você ficar esperando que o inglês vá bater, não vai. Não, de jeito nenhum. É a mesma coisa. De jeito nenhum. Vamos falar dessa licença sua? Então. Tá. Que Explica que desafio. licença é essa, porque para trabalhar com isso, na Flórida, você tem que ser licenciada. Exato. Então, vai, abre aí a… Então, agente financeiro entrou na minha vida quando Marcelo teve o tumor. E ali, por uma questão de preocupação financeira, estrutural, se algo viesse a acontecer… No Brasil No ainda. Brasil ainda, lá, né, há muitos anos atrás. O Marcelo teve tumor em 2012. Quando foi em 2013, a gente faz a apólice de seguro com o objetivo de aposentadoria. Então, a gente tinha o seguro de vida caso falecimento ou caso doenças. E aposentadoria E que quando no Brasil a gente chegasse… isso nem é cultural, vamos Não, combinar? exatamente. É porque a água bateu lá também, Isso que eu ia te aí falar. você sentiu No a necessidade, né? O que acontece? No Brasil, a gente tem uma gerência da nossa aposentadoria de forma muito simples. Se você é CLT, você vai ter direito a isso. Se você é autônomo, você vai ter direito àquilo. Quando a gente tira isso, quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, muitas pessoas que às vezes estão aqui até como estudante, eles não sabem nem o que eles têm de direito, não sabem nem o que pode fazer, o que não pode fazer. Então, lá atrás, por conta desse preparo, né, essa proteção que a gente buscou, eu conheci uma agente financeira e fizemos um planejamento financeiro que incluía um seguro de vida com benefício em vida e aposentadoria. E essa gente falou comigo, Thalita, você já pensou em ser agente financeira? Falei, como assim? E ela falou, olha, perfil, quantidade de pessoas que você conhece, você é muito organizada, você gosta de coisas novas, enfim. E todo ano, quando ela fazia as nossas revisões anuais, ela jogava isso na minha mente. Mas eu tava muito bem na empresa. Eu tava numa fase que eu só crescia. Eu tava fazendo uma coisa que eu gostava. Mesmo os perrengues, bater meta, essas coisas, essas loucuras. Eu gosto muito disso. E aí, quando eu venho pra cá, do nada, mas a gente sabe que é Deus, acaba me direcionando um dia, uma luzinha, plim! Chegou uma luz na minha mente e eu fui estudar um pouco sobre isso. Então, eu descobri que nos Estados Unidos, para você poder trabalhar com isso e com várias outras coisas, você precisa de ter uma licença, né? Então, se hoje você vai trabalhar fazendo pé e mão, manicure e pedicure, você tem que ter uma licença. Você vai trabalhar fazendo massagem, você tem que ter uma licença. As profissões mesmo as mais simples, elas precisam que você tenha essa licença. Tirando limpeza e construção, me corrija se eu estiver errado. Tudo. Até quem vende o seguro precisa ter uma licença e o seguro. Exatamente. Né? Então, é tudo assim aqui. Exato. É assim.
Nos Estados Unidos, então, cada estado, né, ele tem a sua lei daquela profissão. Então, aqui na Flórida, existem as leis que regem a Flórida, enfim, em cada estado. E então eu fui atrás de saber essa prova aqui na Flórida é feita em inglês ou em espanhol. E pelo pouco tempo que eu estava aqui, porque eu comecei essa minha trajetória em junho, então eu cheguei em meio de fevereiro e comecei isso em junho. Comecei a estudar em junho. Então foi muito rápido. Então eu optei por fazer em espanhol, estudar em espanhol e fazer a prova em espanhol. Eu não fiz em inglês, porque estava muito pouco o tempo que eu estava aqui. E foram muitos meses de estudo. Então eu comecei em junho. Eu faço minha primeira prova em setembro, não passei. E aí eu faço uma prova novamente em outubro, passei. Então, quando falam assim, a pessoa trabalha com seguro de vida. Agente financeiro tem como função fazer um planejamento financeiro. No seu caso… Geral, né? Geral. No seu caso, pode ser que o seu auxílio financeiro esteja relacionado, por exemplo, a planilhar seus gastos, ou uma pessoa que está abrindo uma confeitaria, não sabe como gerenciar aquilo, como colocar entradas e saídas. Então, trabalha desde isso, tá? É o que nossa licença permite, desde isso, até sim trabalhar auxiliando as pessoas como ter uma aposentadoria nos Estados Unidos, ou como fazer um college para os seus filhos, né? Pensando a nível de dinheiro, a nível financeiro, para subsidiar aquilo ali. A gente também pode trabalhar com dolarização, com aquela pessoa que às vezes está no Brasil, um empresário que está no Brasil e quer pegar aquele dinheiro que ele guarda todo mês, todo ano, anual, e ele quer dolarizar isso. Então, a nossa licença também permite isso. Vou E te indicar para o meu cirurgião maravilhoso, Dr. Gilberto Pereira. Ele me perguntou sobre isso e eu não soube responder. Ai, que Ele ótimo. tá em Taubaté, interior dali de São Paulo. Exato. Eu não sabia nada. Eu falei, vou ter que ir atrás dessa informação. Exato. Então, é para aquele empresário, né, que já está acostumado ali a guardar anualmente um dinheiro, seja para sua aposentadoria, seja para os filhos, enfim, alguma coisa, sucessão patrimonial, que seja. Em vez dele deixar isso no Brasil, ele traz para cá, porque o dólar é uma moeda forte, uma moeda que não desvaloriza como o Brasil, né? Como real, desculpa. Então, se a gente pegar o R$100 na década de 60, hoje esses mesmos R$100, ele equivale a R$13,27. Se a gente pega $100 naquela época, hoje ele equivale a $100. O dólar, $1, ele continua sendo $1.